Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Que privilégio Deus nos concedeu de ter um tempo aqui de reflexão da palavra do Senhor. Nosso tema é recarregando as baterias. Em tempos tão obscuros, precisamos buscar o Senhor para recarregar nossas baterias. O nosso texto é Mateus 14, a partir do verso 22. Vamos ler e logo após estarei orando. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, já estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Vamos fechar os nossos olhos, orar, buscar refrigério para que Deus recarregue as nossas baterias, porque temos enfrentado muitas lutas, batalhas, e só em Cristo podemos caminhar nesse tempo. Pai eterno, Deus de amor, aqui estamos pedindo do Teu favor para que a Tua palavra esteja nos impactando. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos acalme nesse tempo adverso e nos traga calmaria. Fortaleça-nos no Senhor, pois Tu és a nossa torre forte. Oramos pedindo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é o tempo de buscarmos na palavra fortalecimento. É um texto que nos mostra que Jesus estava atarefado. No verso 22, ele começa a falar para os discípulos para embarcarem, que ele ia despedir as multidões. Ali, naquele ambiente, Jesus estava ensinando, Jesus estava curando, aconselhando, e as multidões queriam estar com Cristo o tempo todo. Mas o nosso Senhor e nosso Salvador, no verso 3, depois dele ter despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ali passou um longo tempo falando com o Pai. Precisamos ter esse tempo sozinhos, buscando a face do nosso Deus, para buscar acalanto, buscar fortalecimento, esclarecimento de tudo que tem acontecido, e não vamos entender muitas coisas, mas o refrigério vai chegar até nós. O texto seguinte, o verso 25, diz: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas. E aí percebemos no texto um ato sobrenatural. Só Cristo poderia andar pelas águas. Depois de ter buscado o refrigério do Pai, ele sai pisando nas águas. E havia um grande vento, um grande temor daqueles discípulos, não sabendo o que fazer em meio à tempestade. Estamos em tempo de tempestade. E muitos pensam que não vão suportar. Em Cristo somos mais que vencedores. Haja o que houver, se alicerce no Senhor. Provérbios 18:10 diz: torre forte é o nome do Senhor. Para lá o justo corre e encontra alto refúgio. O nosso alto refúgio é Jesus Cristo. E Ele veio pelas águas trazendo essa paz e tranquilidade.
É um exemplo para cada um de nós, para enfrentarmos as nossas dificuldades de pé. E ele de pé veio andando sobre as águas. O verso 26 diz: e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram atemorizados, exclamaram: é um fantasma! E eles estavam tomados de medo por causa daquela tempestade e gritaram. Era o Salvador andando sobre as águas. Jesus anda sobre a tempestade e precisamos estar debaixo do guarda-chuva do nosso Senhor para que nenhum dano chegue até nós. O verso 27 nos traz um alerta. E Jesus imediatamente lhes disse no verso 27: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não tema a insegurança do tempo que estamos vivendo. Passe por tudo isso na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. E orando, como o texto diz que Jesus foi orar sozinho no verso 23. Ele despediu todo mundo e foi ter um tempo de refrigério para recarregar suas baterias. E com ousadia e autoridade ele disse para aqueles homens: não temas, sou eu o Salvador. E Pedro, no verso 28, respondeu e disse: és tu, Senhor, manda-me ir para ter contigo sobre as águas. É um tempo a qual lemos e percebemos a coragem do discípulo dizendo: eu quero ir aí, eu quero estar contigo nesse mover sobrenatural. E Jesus no verso 29 diz: vem, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Jesus quer nos dar firmeza em meio à tempestade para estarmos com Ele em segurança. Mas o nosso medo, a nossa falta de fé nos deixa assustados, atemorizados. E a raiz de Davi, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, estava dizendo para Pedro: venha. Jesus está dizendo para você: venha recarregar as baterias comigo. Eu sou a ressurreição, a vida. Não tenha medo. Em meio da tempestade, a salvação, a solução, a aprendizado. E Pedro, no verso 30, foi. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Às vezes, e várias vezes, Cristo nos dá autoridade e segurança. Mas somos homens e mulheres pecadores, e isso nos dá a fragilidade do medo. Como o texto fala: reparando, porém, na força do vento. Em meio à tempestade, percebemos as circunstâncias, o vento, a chuva, e isso tudo nos traz medo. Mas em meio à tempestade está o nosso Salvador, o nosso Redentor. Mas Pedro preferiu ter medo das circunstâncias. Ele teve ousadia, mas estava com as baterias descarregadas. Ele só estava vivendo aquilo tudo, mas não se recarregava com a graça do Salvador. O verso 31 diz: e prontamente Jesus estendeu a mão e tomou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidais? Muitos de nós
duvidamos. Quando não é a tempestade, é o deserto, é a falta, é a secura, não vemos esperança, não vemos solução. Cristo é a solução. Não duvides, mesmo que o tempo é de demora, como diz Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor de socorro. Em meio à tempestade, recarregue as suas baterias, se fortaleça para que você não venha submergir como aconteceu com Pedro. E em meio a isso tudo, não duvides, pois Cristo sempre estará com a mão estendida para lhe firmar, para que você não venha sucumbir em meio às águas. Verso 32 diz, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Cessou o vento. A tempestade parou, porque Cristo estava no barco. Cristo, Jesus, nosso Salvador, quer estar no seu lar. Às vezes seu lar está passando aí por uma tempestade, por um tempo adverso, e Ele quer te dar solução. Só que você está com medo, trêmulo, por causa das circunstâncias. A Covid tem feito isso com muitos. Amedrontados, assustados. Temos que ser prudentes em meio à pandemia, mas não assustados. Porque temos um Cristo, um Salvador que venceu a cruz por nós. O verso 33 diz, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Verdadeiramente, só o Filho de Deus pode recarregar as suas baterias. Que você tenha esse tempo único, somente com Cristo Jesus, em oração, recarregando as suas baterias. Uma frase do grande pregador Charles Spurgeon, ele disse, quando não encontramos mais forças para orar, o nosso espírito clama. Quando não temos mais palavras para falar em meio à nossa oração, nosso clamor, precisamos entrar em silêncio, porque a nossa alma vai estar clamando os mais profundos pedidos que há em nós. Como Jesus fez, como diz aqui no verso 23, ele despediu as multidões. Se dispersa dos seus afazeres, que tire, às vezes e muitas vezes, a nossa atenção do nosso tempo de oração. Não podemos negociar o nosso tempo de oração com coisas fúteis, ligado ao celular ou ligado à TV. Precisamos nos ligar ao Cristo. Jesus despediu as multidões, foi ao monte e sozinho buscou o Pai. Busque ao Pai para que Ele recarregue as baterias. Seja no momento de madrugada, seja ao acordar, antes de dormir. Em algum tempo do dia você precisa se despedir dos afazeres e orar ao Pai, para que Ele recarregue as suas baterias. Obrigado por esse tempo e esse privilégio de compartilhar um pouco da palavra do Senhor para a vida de vocês. Conte comigo, estou sempre à disposição. Vamos orar para encerrar esse tempo. Deus, que palavra abençoada através do Teu santo evangelho, que a Tua palavra venha nos inspirar, que venhamos nos dedicar, Senhor, à oração. E orando, ó Pai, o Senhor vai estar nos fortalecendo,
O Senhor vai estar tratando, ó Pai, as nossas feridas, aquilo que está machucado no fundo da nossa alma. Ó Deus, o que necessitamos é um tempo exclusivo contigo. Refrigera a nossa alma. Fortaleça, ó Deus, nossa fé em Ti. Nesse tempo a qual encontramos recluso dentro dos nossos lares, às vezes nos perdemos com os afazeres do lar, mas precisamos dispersar tudo isso para termos um tempo íntimo só, exclusivo para contigo, Pai. Haja com favor e graça através do Teu Santo Espírito em cada um de nós. Oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Fiquem na paz. Muito obrigado por esse tempo.